Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Na Escola, uma série especial em podcast para diretoras e diretores. Eu sou Ângela Luiz e no episódio de hoje nós vamos discutir um assunto que se tornou muito presente na educação depois da pandemia: os novos espaços e tempos da escola que surgiram a partir do momento em que as aulas passaram a ser remotas. Com o fechamento das escolas durante quase 2 anos, a sala de aula virou a sala virtual, onde cada um tinha sua janelinha, muitas vezes com a câmera fechada. Isso, claro, para aqueles que tinham acesso à internet. Mas e agora que as aulas presenciais voltaram? De que forma a experiência forçada pela pandemia transformou a relação da escola com a tecnologia? Como pensar a educação a partir dos aprendizados desse período? É sobre isso que vamos conversar com a Patrícia Dias, diretora na comunidade educativa SEDAC, e a Camila Fattori, uma das autoras do livro Direção para Novos Espaços e Tempos da Escola. A obra foi desenvolvida pela comunidade educativa SEDAC e está sendo lançada pela editora Moderna e Fundação Santiliana. E este podcast, aliás, nasceu com o objetivo de ampliar os debates trazidos pelo livro, sempre com conversas inspiradoras com diferentes especialistas. Vamos então conversar com Patrícia Dias e Camila Fattori. Olá, Patrícia. Olá, Camila. Tudo bem com vocês? Olá, Ângela. Tudo bem? Olá, um prazer estar aqui, Ângela. Queria começar nossa conversa pedindo para vocês falarem de um termo que está muito em uso quando se fala em educação e tecnologia, que é ensino híbrido. O que afinal é ensino híbrido? É só colocar a tecnologia dentro do que a gente já fazia antes e a gente pode dizer que é ensino híbrido? Realmente, Ângela, é super importante pensar sobre esse conceito. Híbrido, na verdade, quer dizer mistura, mescla. Então, a educação, no meu ponto de vista, sempre teve misturas, sempre foi híbrida, se formos pensar nesse sentido. A educação combina várias metodologias, vários tempos, vários espaços, atividades, públicos. Só que na pandemia, esse termo ganhou, como você falou, esse significado mais relacionado à atividade presencial, atividade não presencial, né? E acredito que precisamos gastar mais tempo discutindo 2 questões principais: o uso do recurso tecnológico e a concepção de ensino. Então, nesse primeiro ponto do recurso tecnológico, a escola precisa pensar qual o espaço e tempo que esse recurso vai utilizar na sua rotina, né? É importante lembrar que a escola é, por si, uma instituição muito conservadora, né? Não é fácil que novas tecnologias ganhem espaço no seu interior. Já existem tecnologias lá, desde a sua criação, a lousa, o giz, o lápis, o caderno, e essas tecnologias aí originárias, vamos pensar assim, elas ocupam um lugar muito central, o que acaba dificultando que novas tecnologias, por exemplo, as digitais, entrem na rotina da escola. Emília Ferreira, uma importante pesquisadora, no livro Ingresso na Escrita e nas Culturas do Escrito, um livro de 2013, fala sobre a grande resistência da escola para a entrada de tecnologias, como, por exemplo, a caneta esferográfica. Porque a caneta, a calculadora também, a máquina de escrever também, elas representavam uma interferência naquilo que o professor costuma controlar, que é o erro do aluno, uma transmissão mais direta entre o que ela ensina e o que o aluno responde. Então, toda a tecnologia que implica numa ruptura dessas práticas mais controladoras da escola acabam assustando, dificultando que a escola pense mais tranquilamente sobre o seu uso. Agora, a gente teve a oportunidade na pandemia dessas tecnologias mergulharem na escola de alguma forma, né? Os computadores, tablets, celulares, a própria internet, quando isso acontece, né? A gente tem um problema de acesso que não pode ser esquecido, mas a entrada de todas essas tecnologias digitais fazem com que a escola precise combinar muitos conhecimentos em diversas áreas. E aí eu entro no segundo ponto, que é a concepção de ensino-aprendizagem. Como fazer essa entrada da tecnologia acontecer de forma que os alunos possam assumir uma postura ativa
E aí sim a gente estaria utilizando os conceitos, né, da educação híbrida com mais força, que seria essa postura em que os recursos vêm para que os estudantes possam pensar, discutir, ser desafiado a pensar respostas usando esses recursos digitais, individuais e em grupo, que possam, de fato, atender às aprendizagens que estão previstas e propostas ali em cada segmento. Camila, eu fiquei ouvindo a Patrícia e pensando que é bem desafiador esse cenário, quando ela traz essa questão da escola muito conservadora, na manutenção das suas práticas, e aí fico pensando no quanto os diretores e diretoras têm vivenciado isso, essa resistência em alguns casos, a inexistência de recursos em outros casos. E aí eu queria perguntar para você, para a gente avançar nessa conversa, que é a escola brasileira, ela já convive com muitas desigualdades. A gente tem desigualdades de todos os tipos, principalmente desigualdades socioeconômicas e, consequentemente, de acesso à internet, de acesso a esses equipamentos da tecnologia digital. Você acha, Ká, que há um risco da gente aumentar, da gente ampliar as desigualdades na educação, com essa demanda da entrada da tecnologia na escola? O que você acha? O que você diria para um diretor ou uma diretora que está ouvindo você que escreveu um capítulo sobre esses tempos e espaços da tecnologia na escola? O que você daria de dica para o diretor nesse sentido da ampliação das desigualdades? Então, Ângela, acho que é um problema sério. A gente precisa ter um reconhecimento de que o abismo digital já faz parte da nossa sociedade, né? Então, isso já está lá. É mais uma questão que a escola precisa enfrentar em diálogo com várias outras questões, como as outras desigualdades, né? Com as quais ela já convive historicamente no nosso país. Então, assim, supondo que a escola pudesse escolher não usar tecnologia, né? Porque acho que por tudo que a Paty falou até agora, a gente fica se perguntando se pode, se tem condições de escolher, né, num projeto político-pedagógico do tempo atual, da sociedade da informação atual, se dá para escolher não usar a tecnologia. Mas supondo que fosse possível, a gente pode imaginar que a população que não tem acesso digital, ela já está excluída de uma série de serviços públicos, de acesso à informação, né? Então, nesse caso, a escola seria mais um espaço de exclusão. Ela reforçaria os demais espaços de exclusão da sociedade. E, por outro lado, quando a escola ela pega esse problema, e aí a gente está falando da educação, da política educacional como um todo, né? Se ela pega esse problema e ela se assume como um espaço de inclusão digital, isso é muito forte, porque a escola é uma das instituições sociais pela qual todos nós passamos, né? Então, a gente pode usar o posto de saúde, a gente pode usar o pronto-socorro algumas vezes, um serviço de assistência social, de cultura, os outros serviços, né, disponíveis na sociedade, mas a escola, a gente tem um tempo muito grande na escola, todos temos, e necessariamente todos passaremos pela escola. Então, se ela se assumir como um espaço de inclusão, isso tem um poder transformador mesmo na vida de cada pessoa e na sociedade como um todo, né? Agora, a gente tem, por outro lado, que reconhecer que essa desigualdade existe. Então, também não dá para a gente não pensar por agora em como facilitar o acesso. E aí, quando fala de facilitar o acesso, a gente está falando de ampliação mesmo, de rede tecnológica de equipamento. Não é só de equipamento, porque muitas vezes o aluno recebe o equipamento e ele não tem a rede em casa, e isso também não ajuda. Ou mesmo a escola recebe um monte de computadores e a rede da internet não chega, né? E a gente precisa pensar nessa acessibilidade, considerando as baixas taxas que a gente tem de rede mesmo, em nível nacional, né? Então, como que eu disponibilizo essa atividade de uma forma que meu aluno consiga ver, ou mesmo o professor, né? Quais são as técnicas e os conhecimentos que a gente já tem construído sobre isso, né? Sabendo que muitas vezes ele vai até um lugar, vai fazer download do arquivo e depois vai ler em casa, porque ele não tem a internet. Então, como que a gente disponibiliza de uma forma acessível e que favoreça a inclusão nesse momento que a gente tem essa realidade ainda de ampla desigualdade, como a gente vê lá nos dados do livro, né, Ângela? Muito bacana essas falas de vocês, elas nos remetem a uma variável fundamental, que é a questão da infraestrutura. Então, eu preciso assegurar o acesso, eu preciso ter esse olhar para a desigualdade, eu preciso identificar quem tem, quem não tem, preciso saber se na escola há rede ou não há, se tem equipamentos. Há uma série de questões ligadas à infraestrutura que é bem bacana para as diretoras e diretores que estão nos ouvindo ficarem atentos. Mas tem uma outra questão que é fundamental, e aí eu queria ouvir a Patrícia, sobre
a questão do papel do professor nesse novo ambiente. Acho que a Camila começa a trazer essa questão dos conhecimentos, porque a gente também sabe, né, Paty, que há uma grande desigualdade de aprendizagens. Então, eu também eu tenho os alunos com desigualdade no acesso, por questões socioeconômicas e etc. E também tenho desigualdades nas aprendizagens. E, nesse momento, elas estão muito acentuadas. Então, eu queria te ouvir, Paty, sobre qual é o papel do professor nessa questão e como é que o diretor ou a diretora podem contribuir com essa nova demanda de formação do professor ou da professora. Sim, Ângela, é essencial pensar políticas para além da infraestrutura, né? A formação desses educadores precisa estar pensada e concretizada em todas as escolas, não esquecendo nenhuma modalidade aí que a gente tem nos vários cantos do nosso país. Queria lembrar que hoje nós temos conteúdos escolares previstos na Base Nacional Comum Curricular que dependem da presença desses recursos digitais, da conexão com a internet. Portanto, é conteúdo de formação dos educadores para que eles possam saber como lidar com esses conteúdos previstos no currículo e fazer com que todos aprendam mais e melhor. Porém, esses educadores na maioria das vezes, não tiveram em sua formação inicial e nem na sua experiência até bem pouco tempo atrás essa chance de também se inserir digitalmente, usar os recursos. Então, é muito importante que eles também sejam inseridos, né? Tenham condições de serem inseridos e tenham condições, prioritariamente nas suas próprias escolas, de terem espaços formativos para usar a tecnologia profissionalmente e, assim, estar melhor preparados para desenvolver essa cultura digital também com seus estudantes, né? A gente está falando aqui de educadores que não precisam ser super especialistas em programação, mas que possam ter conhecimentos básicos e conhecimentos da sua própria experiência com os recursos tecnológicos, né? Fazendo um paralelo com a leitura, por exemplo, para ensinar alguém a ler, eu preciso ser leitor, minimamente lidar com os comportamentos que me exigem a leitura, com estratégias de leitor, porque isso são os conteúdos que eu vou ensinar meus alunos, né? A tecnologia é semelhante, eu preciso ser usuário desses recursos tecnológicos, eu preciso ter intencionalidade clara quando eu vou escolher um recurso ou outro, e aí, nesse sentido, as ações de formação precisam incorporar essa tecnologia para o professor, ao mesmo tempo que aprende, melhora o como ensinar os seus estudantes. Acho que é isso, Ângela. Camila, da sua experiência recente com essa questão da formação, o que você complementaria essa fala da Patrícia sobre o papel do professor e do diretor, né, nessa parceria para a formação continuada? A Patrícia vai falando e eu fico lembrando, Ângela, de como a gente tem feito nos nossos processos de formação, né? Então, como quando o profissional da educação, seja ele da secretaria municipal, seja ele diretor, seja ele professor, ele tem a experiência de uso da tecnologia, como ele consegue, a partir dessa experiência, compreender como ela funciona e aí sim ele consegue vislumbrar usos, né? Então, me lembrei alguns exemplos aqui, né? Então, é muito comum que, por exemplo, se espere um ambiente virtual, quando a gente fala de fazer um ambiente virtual, seja para a formação, seja para os alunos, né? Um ambiente mais duro, é tecnologia, não é humanizado. E, de repente, ele entra num ambiente de formação que tem ali uma imagem, que tem ali alguém falando com ele, uma voz de um formador, que tem uma proposta de construção coletiva num fórum. E ele, a partir daquela experiência, consegue vislumbrar, olha, tem um potencial aqui. Talvez, se eu fizer dessa forma com os meus alunos, também funcione. Os instrumentos que a gente usa para sistematização, dentro das reuniões nós usamos muito murais virtuais, mapas mentais colaborativos, né? Ferramentas que eles podem usar em diferentes lugares, mesmo quando eles não estão juntos, ou outras que mesmo estando juntos eles podem usar. Então começa-se a observar potenciais, seja potenciais para melhorar o trabalho coletivo da escola, que já é algo super importante, né, que já ajuda, seja para usar como estratégia de ensino mesmo. E o que eu queria lembrar é que, assim, por mais que nós saibamos, quando a gente vai procurar, isso acontece muito com a gente, né, a gente sempre encontra alguém ali naquela equipe
que é já um aliado na questão da tecnologia. Então, acho muito interessante a gente identificar quem é essa pessoa e fortalecer esse trabalho coletivo. E eles podem trocar, porque muitas vezes uma pessoa que pode ajudar na tecnologia vai precisar amanhã desse professor, que talvez seja até um professor mais experiente em alfabetização. Por exemplo, talvez ele esteja iniciando na tecnologia, mas é um sabido em alfabetização. E no meio dessa troca de um novato que sabe de tecnologia e de um experiente que sabe de alfabetização, pode sair uma atividade muito interessante que agregue as duas coisas. Queria aproveitar o comentário da Camila para falar para você, diretora e diretor que está nos ouvindo, que o livro tem uma seção de análise do contexto da sua escola, com perguntas para te ajudar a identificar e analisar que condições estão presentes ou não na sua unidade e com a sua equipe planejar intervenções, melhorias nas práticas pedagógicas, visando ampliar essas experiências dos professores. E também na sessão Mão na Massa, há um roteiro, uma pauta para uma reunião com professores, que foi elaborado com todo o zelo pela Camila Fattori, que está aqui com a gente hoje, e que pode ser um primeiro passo para você começar essa conversa com a sua equipe de professores. Meninas, nós estamos indo para a nossa última questão, e não é porque é a última que é menos importante, porque ela traz uma preocupação que nós temos ouvido em diferentes setores da sociedade, que na escola isso também tem reverberado, que é o uso excessivo da tecnologia. Qual é o tempo, qual é o melhor tempo para uma criança, um jovem, um adolescente dedicar ao uso da tecnologia? Isso tem sido discutido fora da escola. Quando a gente traz a escola como esse lugar também da tecnologia, isso passa a fazer parte das nossas preocupações. O que vocês diriam aí para encerrar nossa conversa com as diretoras e diretores hoje sobre essa questão do uso saudável da tecnologia e se isso também é uma questão para as diretoras e diretores que estão nos ouvindo aqui? Olha, Ângela, eu acho que as diretoras e os diretores que nos ouvem devem pensar muito sobre essa questão que você coloca, porque realmente há uma tendência, principalmente dos jovens, das crianças, mas também dos adultos, de ultrapassar esse uso da tecnologia. É algo que encanta, que traz muitas possibilidades, e aí a gente mesmo acaba se perdendo e ficando muito tempo no uso do celular e dos outros equipamentos, né? Eu acredito que dentro da escola é mais fácil, de certa forma, controlar esse uso, porque você vai ter ali acessos em determinados momentos para determinadas atividades e isso vai estar planejado, vai estar cuidado pela equipe. Com as famílias, é importante a escola também orientar, porque há aplicativos, por exemplo, interessantes para serem usados nos celulares e compartilhado, né, de uso compartilhado nas famílias, brincadeiras, inclusive que usam a linguagem ou os conhecimentos matemáticos, que são muito interessantes, divertidos, né? Livros digitais que as famílias podem ver juntos e aproveitar dessa tecnologia. Mas é importante que isso não sobreponha outros momentos de convivência e de troca e de uso do livro físico, de exploração do espaço, da natureza, que são todos importantes atividades para se fazer em família e no tempo que essas crianças têm fora da escola também. E eu quero deixar um alerta com as crianças muito pequenas. Essas sim devem evitar o uso das telas, né? Há pesquisas e há orientações médicas que nos dizem que o uso excessivo de telas com os muito pequenos pode prejudicar o desenvolvimento da linguagem. Então, isso é importante que o diretor, a diretora, assuma como uma orientação bastante expressiva na relação com as famílias. Você, Ká, tem pensado o que sobre isso? Eu acho que só agregando ao que a Paty já trouxe, queria comentar sobre a possibilidade, a importância, na verdade, de esses combinados em relação ao uso da tecnologia. Não só do uso da tecnologia para a educação, dessa concepção, dessa estratégia, mas também esses combinados em relação ao que pode e o que não pode na escola, fazerem parte do projeto político-pedagógico. A gente sabe que o projeto político-pedagógico tem que ser vivo, né? Não é aquele documento que fica lá guardado, né, na gaveta. O projeto político-pedagógico, de verdade, é o que acontece na escola e esse documento deve refletir isso. Então, a possibilidade de conversar sobre isso com os estudantes, com o conselho escolar, com os professores, estabelecer esses combinados, que eles estejam registrados e que eles possam fazer parte do dia a dia. E acho que se a gente entende a escola como uma mini-sociedade em que se aprende a conviver
né? E se aprende a construir regras, se aprende o que acontece quando essas regras também não são cumpridas. Cada problema que existir em torno desses combinados e da tecnologia pode ser motivo de conversa, e isso vai gerar muita aprendizagem. E nós estamos falando de desenvolver habilidades na competência de cultura digital, que está ali na Base Nacional Comum Curricular, que está ali nos currículos. Então, usar essas oportunidades e até esses conflitos que possam existir para essa aprendizagem, para além das atividades já pedagógicas, intencionais, planejadas para isso. Já que a gente está falando em tecnologia, educação em pandemia, como é que o WhatsApp entra nessa história? Ele pode ser útil como ferramenta pedagógica? Pode sim. E esse é o tema do Direto da Escola de hoje. Direto da Escola. Quem vai compartilhar uma boa experiência com a gente dessa vez é a Karina Rossi Asmi Nakamura, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Francisca Simões, que fica na cidade de Ibitinga, no interior de São Paulo. Durante o período mais pesado da pandemia, a escola passou a usar o WhatsApp como meio de interação com as famílias. E isso permitiu não só manter o contato, como até ajudou a estreitar o vínculo com a família e os estudantes. Vamos ouvir? Olá, meu nome é Karina Nakamura, sou diretora da Escola Municipal do Ensino Fundamental, professora Francisca Simões, de Ibitinga, do interior de São Paulo. Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência com o uso do WhatsApp durante a pandemia. Durante o período do ensino remoto, nós tivemos problemas com o uso de tecnologia para auxiliar na aprendizagem. Porque, embora os alunos tivessem acesso à internet, os celulares ou eles eram insuficientes para todos da casa usarem, ou os próprios aparelhos não suportavam as demandas das aulas. Para remediar essa situação e não deixar os alunos sem o conteúdo, nós decidimos imprimir todo o material, toda a rotina, e uma vez por semana era entregue para os pais na escola. Foi nesse momento que o uso do WhatsApp se tornou a ferramenta de maior auxílio para o professor, tanto na aprendizagem quanto no acompanhamento dela, porque era por meio dele que todo o recado chegava à família. Embora o professor não tivesse o contato direto com o aluno, era por meio dele que o pai recebia a orientação para auxiliar esse aluno. Então, dessa forma, não houve a quebra do vínculo com a escola, e essa foi a nossa maior benefício com o uso dessa ferramenta, porque os pais estavam constantemente em contato com o professor ou com a escola. O fato de estar em contato constantemente foi um outro fator importante na busca ativa dos alunos que eventualmente não iam buscar essa rotina. E com isso, a própria evasão escolar foi mínima na escola. E com o recurso do ensino presencial, esse recurso continua sendo utilizado, reforçando assim o vínculo entre a escola e a comunidade. E quando o assunto é tecnologia e aprendizagem, não é só a escola que participa, né? As famílias também cumprem um papel muito importante nesse processo. Por isso, a dica de hoje do podcast é o livro Diálogo Escola-Família, Parceria para a Aprendizagem e o Desenvolvimento Integral de Crianças, Adolescentes e Jovens. Lançado em parceria pela Comunidade Educativa SEDAC, a Moderna e a Fundação Santiliana, o livro foi organizado pela Tereza Pérez. Ele tem um capítulo que discute como conciliar os usos pedagógico e pessoal dos equipamentos de tecnologia. Esse é um dos desafios enfrentados no dia a dia por alunos e educadores. Muitas escolas proibiam o uso do celular nas aulas, mas com a pandemia e o ensino remoto, esse aparelhinho se tornou essencial em várias situações de aprendizagem. No livro você pode ver sugestões práticas de como orientar os educadores em relação ao uso de aparelhos e aplicativos, e também uma boa análise sobre o papel das famílias neste contexto. Você pode baixá-lo gratuitamente no site da Comunidade Educativa SEDAC. Na descrição do episódio, vamos deixar o link para baixar. E este foi o terceiro episódio do Na Escola, um podcast para diretoras e diretores. Este é um projeto da Comunidade Educativa SEDAC em parceria com a Fundação Santiliana e Editora Moderna, com discussões trazidas do livro Direção para os Novos Espaços e Tempos da Escola.
Ficou interessado em saber mais ou baixar o livro? É só acessar os sites moderna.com.br/modernaamigos ou comunidadeeducativa.org.br na área de publicações. E fica a sugestão aqui. Siga o nosso canal no Spotify para receber o aviso de quando subirmos o próximo programa. Ou acesse o YouTube da Moderna. Nós vamos colocar os links aqui na descrição do podcast. Até a próxima!